Bom dia, primeiramente, bom dia e obrigada pela boa vontade de todos de nos escutar. Né? Bom dia para todos nós que escolhemos a melhor parte, que estamos aqui num sábado de manhã falando sobre Jesus, né? Estudando sobre o que Jesus nos trouxe. E hoje nós vamos continuar com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E hoje nós vamos estudar um pouco do item 9, a cólera. Então vamos lá. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo, acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre, então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai, e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? As próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo se deve dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico ataca tudo. A natureza bruta, os objetos inanimados que quebra porque não lhe obedecem. Se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si, ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria se esforçar por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se imaginassem que a cólera não resolve nada, altera sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é a sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo. O pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama? E que o desgosto mortal, se num acesso desatinado cometesse um ato que tivesse que se censurar por toda a vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços para dominá-lo. O espírita, por outro lado, é solicitado por outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. É de um espírito protetor em Bordeaux, 1863. Bem, gente, a gente lendo, né, praticamente é um roteiro, né, um roteiro de vida mesmo, né? Hoje em dia chamam, não sei se é coach de comportamento, não sei, a gente não tem nem mais muito o que comentar sobre esse texto, né? Mas a gente procura, vai lembrando, né, das situações que a gente às vezes passa na nossa vida, né? E muitas vezes a gente lembra daqueles episódios que a gente se deixa ser dominado pela raiva, né? A gente muitas vezes altera a nossa voz, fala o que a gente não quer, age de uma maneira... se a gente pudesse se filmar naquele momento, depois a gente muitas vezes nem se reconheceria daquela forma, né? Quantas vezes a gente não toma uma atitude dessa e depois diz, perdi a cabeça, e fica bastante arrependido, né? Porque não é da nossa natureza ser assim. Nós temos que lembrar que temos a centelha divina dentro de nós, né? Que Deus colocou o melhor dentro de nós, né? E essa lição do Evangelho, ela faz com que a gente às vezes não pensa, ele é tão profundo que ele vai buscar na raiz o problema que fez a gente tomar aquela atitude.
né? E ele afirma mesmo, né? Ele afirma que quase sempre, na maioria das vezes, quase que na totalidade das vezes, a origem desses acessos de fúria está no nosso orgulho, né? Como ele diz aqui, pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, né? Então, o orgulho faz com que a gente se rebele, né, contra tudo, contra todos, até mesmo contra aqueles que vão contra nós, né, as nossas ideias, né, a gente se altera numa discussão. Quantas vezes a gente está vendo, às vezes, isso aí no que está acontecendo, né, por pessoas que, às vezes, a gente nem conhece, defendendo pessoas que, às vezes, a gente nem conhece, e porque se assemelham às nossas ideias, e a gente se altera naquela discussão, magoando um familiar, magoando um amigo, magoando as pessoas, né, sendo agressivos mesmo, né? Né, muitas vezes a gente é até agressivo com quem não agiu de forma que a gente queria que agisse, né? A gente pede A, a pessoa faz B e a gente aumenta aquela situação, fica numa situação difícil, ofendendo, magoando, quando a gente não altera, até como ele diz aqui, até o próprio objeto, né? E quem lembra do orelhão, eu não sei se alguém chegou nessa era do orelhão. Eu passava pelo orelhão. A gente colocava, na minha época ainda era ficha no início. A gente botava a ficha, uma ficha queria falar. Um tempão, acabava a ficha, o que acontecia? Muitos deles, batia no orelhão, quando o orelhão não estava funcionando. Quer dizer, danificavam um bem público, que seria de utilidade para todos, inclusive para a própria pessoa que estava irritada com um objeto, né? E a gente vai ver depois aquela situação, meu Deus, que coisa horrível, que ridículo, o que eu fiz? A impressora, agora hoje em dia, às vezes o vilão é a impressora, né? A gente fica irritada com o computador agora, a gente com a impressora, com esses instrumentos que a gente está precisando utilizar muito e que não nos obedecem, quando às vezes muitas vezes até uma preguiça nossa de parar para ler o manual ou para estudar, para enamorar aquele objeto ali que a gente possa depois utilizar corretamente, né? Então, muitas vezes a gente se deixa, pelo nosso orgulho, né, tomar conta por essa cólera. E até cita no texto que o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando porque não lhe obedecem. Olha que coisa mais irracional, né? Um objeto, a gente acha que ele tem que nos obedecer, a gente é que tem que aprender a manusear ele, né? Muitas vezes o nosso orgulho que nos leva a tomar esse tipo de atitude, a se deixar dominar pela cólera. Isso seria a menor das consequências, né, gente? A gente fica brincando, descontraindo, mas a gente vê que atitudes terríveis a gente pode nos levar por causa da cólera. Às vezes por uma coisinha ínfima. São atitudes, assim, terríveis que a gente acaba tomando, que as pessoas, né, que o ser humano acaba tomando por causa da cólera, né, porque se deixa dominar pela cólera, né, a gente lembrando aqui de uma história verídica do Públio Lentulus, né, ele era muito orgulhoso, ele era um homem justo, era um senador, era um homem que procurava agir com justiça, né, mas ele era bastante orgulhoso, ele era romano, e os romanos dominavam naquela época, e ele se valia daquilo. Então, por causa de uma atitude, a gente não vai dar spoiler aqui do livro, que é um livro realmente muito bonito, muito edificante, com muitos aprendizados, por causa de uma atitude colérica que ele teve, né, uma punição além do que deveria ser, movido pelo orgulho, ele sofreu muito por causa daquilo. Lá na frente, ele veio sofrer muito e fez todo mundo que estava ao lado dele sofrer. Né? A gente entende que tem toda uma questão, porque todos estavam ali ao lado dele, naquela encarnação, mas o fato é esse. E, às vezes, por uma atitude, por a gente, às vezes, beber um copinho d'água, naquele momento, a gente evita muito aborrecimento. Né? Mas é muito difícil. Mas eu não consigo fazer isso. Mas será que eu vou conseguir? Já tentou? Será que a gente já tentou? Porque com o nosso chefe a gente tem que aguentar.
A gente vai sair xingando, reclamando com o nosso chefe, blasfemando? Não vai. A gente vai ter que aguentar, não é? Quando ele vai contra a nossa ideia, quando acontece alguma coisa no nosso trabalho, a gente vai ter que segurar a onda mesmo. Né? Não adianta a gente soltar o verbo lá, que a gente vai ter uma consequência muito grave. Será que a gente já tentou? Né? Então, tá lembrando aqui, esse livro é o livro Há 2000 Anos. Né? O livro Há 2000 Anos é lindo, esse livro, é um livro muito bonito, quem puder ler, e fala muito sobre isso, sobre essa personalidade que depois ele veio a ser o Emmanuel, né, em uma das encarnações, e ele faz questão de se apresentar com aquela roupa de romano para ele lembrar de como ele foi, né, de como ele foi orgulhoso naquela encarnação, e as consequências que isso vieram a trazer, né? Então, muitas vezes, a gente tem alguns recursos para melhorar essa situação, para melhorar aquele momento de cólera. Primeiramente, gente, a nossa oração. Né? E a nossa oração diária, nem que sejam uns 2, 3 minutos que a gente se conecte, porque tem até um padre que fala isso, você tem que deixar sua cisterna cheia, para quando faltar água, você ter de onde buscar. Né? A gente diariamente fazendo isso em doses homeopáticas, ou uma meditação, algo assim a respeito para a gente se conectar com Deus. Isso nos ajuda muito na hora de uma dificuldade que a gente vai passar. Que a gente está aqui para isso mesmo, para passar por essas dificuldades. No momento que a gente estiver explodindo, estiver querendo explodir, beber uma água, ter sempre uma água perto de nós, na bolsa, enfim, bebe uma água e pensa na paz. Tem até um mantra que ensina a gente beber a água e pensar, o mundo está em paz e eu também. E a gente vai se acalmando. Quando a gente vai bebendo, o mundo está em paz e eu também. Imagina a gente fazer isso diversas vezes ao dia, pensar, né? Pelo menos quanto de paz a gente vai conseguir obter dentro da gente e quanto a gente vai poder ajudar o outro. Né? Porque primeiro a gente procura não atrapalhar, né? Aquela história. No início a gente acaba atrapalhando, a gente quer atrapalhar o serviço. Depois a gente melhora um pouquinho, tem aquela, se não ajuda, também não atrapalha. Pelo menos eu já não estou mais atrapalhando. Depois a gente vai subindo mais um grau de ajudar. A gente vai procurando subir degraus para a gente poder contribuir na seara do mestre, porque trabalho não falta. Né? E não é com cólera, não é com irritação, não é exaltando o nosso orgulho que a gente vai conseguir isso. Né? Justamente se acalmando, procurando entender que todos nós temos problemas, que nós não somos melhores do que ninguém, que o nosso problema não é maior que o problema do outro, que aquele problema que a gente está passando, a gente tem que passar realmente por aquilo, e que Deus está sempre do nosso lado, que Jesus está sempre do nosso lado. Isso a gente tem que ter sempre na nossa mente. Né? Que nós não estamos sozinhos, nós temos o apoio de todos, temos o apoio dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, dos nossos espíritos familiares, amigos que estão sempre conosco, e sobretudo de Jesus e de Deus. Né? Com isso a gente vai se acalmando. E só para finalizar um pouquinho, eu não sei se vocês já tiveram às vezes uma experiência de escrever algum bilhete irritado para alguém. Eu tive essa experiência muito infeliz, e eu estava muito irritada, e eu escrevi aquele bilhete. Depois, quando eu li, eu me assustei. Justamente movida pelo orgulho, me deixei levar pela cólera, eu me assustei. Até a letra, até a caneta praticamente rasga o papel. Você vai olhar do lado, tem gente que já escreve mais forte, realmente, mas assim, você vê que é uma força diferente que você impõe ali na hora da gente escrever, né? Então, não faz bem para ninguém, né? Que se a gente puder, claro que a gente vai sentir isso, que a gente está aqui, nós somos imperfeitos, estamos aqui, estamos aprendendo, mas se a gente procurar fazer um exercício todo dia, e principalmente a gente lembrar, todo dia eu não sou melhor do que ninguém, eu sou igual a todos que estão aí, cada um está num grau, cada um está num momento da vida, o meu problema não é mais grave que ninguém, esse problema é meu, eu vou tentar resolver com a ajuda das pessoas que me cercam,
contando com a compreensão, exercendo a minha humildade e me controlando também a minha cólera. Vamos beber a água da paz, procurar orar todo dia, procurar meditar, fazendo essas práticas para que a gente possa estar bem conosco mesmo, estando bem com as pessoas que estão à nossa volta e procurar ajudar Jesus, né? Ajudar Jesus a melhorar o nosso planeta. Que nós possamos ficar todos com Ele, com Jesus, nos nossos corações.